falar sobre a palavra de Deus, mas antes de fazê-lo, eu quero fazer uma introdução a respeito daquilo que a gente vê na palavra de Deus e como as coisas elas sucedem desde lá do mundo antigo até hoje, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, no capítulo de número 11, versículo de número 17, está escrito assim: e os ensinava dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou essa frase, Ele o fez devido a uma situação que estava acontecendo em Jerusalém, no templo exatamente de Jerusalém. Nosso Senhor, Ele estava diante do templo e pessoas chegaram diante dele e disseram, olha que coisa maravilhosa esse templo. Aquele templo demorou 46 anos para ser construído. Coisa maravilhosa a estrutura do templo. E realmente era maravilhoso, era belo, bonito. Mas quando falaram isso, nosso Senhor disse, destrua esse templo e eu em 3 dias o reedificarei. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não estava falando do templo físico, do templo que foi levantado pelas mãos dos homens e que foi constituído por Deus para ser casa de oração. Senhor Jesus estava falando da própria vida dele. E você sabe que muitas coisas, às vezes, que o Senhor Jesus Cristo fala, as pessoas que ouviam não interpretavam de conformidade correta com aquilo que ele estava dizendo, até porque ele apenas, o que ele quis dizer era a respeito da própria vida dele e não do templo. Mas aonde o Senhor Jesus Cristo estava e quando ele anunciava a mensagem das boas novas, nós temos a tendência de achar, de pensar que o Senhor Jesus Cristo nunca enfrentou oposição na vida. Nós achamos que todos nós passamos por aflições e Ele nos disse, vocês vão passar por aflições. Mas Ele não se isentou dessas aflições. Ele também constantemente passava por aflições, tentações, perseguições, oposições. E muitas pessoas que vinham para ouvi-lo pregar não estavam interessadas nas palavras dele. Muitas pessoas, aliás, que estavam no templo, aonde o Senhor Jesus Cristo constantemente ele vinha e ensinava as pessoas, e logicamente para ele fazê-lo, ele tinha autoridade, porque não era qualquer pessoa que ascendia no púlpito e falava, não era qualquer pessoa, eram pessoas que haviam sido escolhidas. Essas pessoas, elas foram ensinadas, e não foram ensinadas um dia, 2 dias ou 1 ano, foram ensinadas praticamente a vida inteira, dentro dos princípios do Velho Testamento. Assim o Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse que a lei nada seria tirado, tudo haveria de se cumprir, é porque Ele a conhecia profundamente. Ele sabia profundamente a respeito da lei. Então, muitas pessoas que vinham para ouvi-lo, mesmo vendo os sinais que ele fazia, mesmo observando as operações que eles realizavam, aquelas pessoas pouco se importavam com aquilo. Por quê? Porque elas estavam ali cheias de rancor, cheias de ódio, com o coração assim, desejoso de matar Jesus. Você acredita nisso? Às vezes nós achamos assim, pensamos, nossa, o Senhor Jesus só fez coisas boas,
só coisas boas. E acho que, e parece que ele não teve nenhuma oposição na vida, parece que ele não teve. Irmão, não existe uma única pessoa sequer que queira viver para o Senhor, que não enfrente e não passe por adversidades e aflições da vida. Não existe, não existe uma, não existe, né? E a gente coloca nisso, principalmente as pessoas que estão em liderança. Essas pessoas em liderança, elas são constantemente perseguidas, estão constantemente sendo afligidas, porque aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, que é lá de Zacarias, né? Ainda hoje é verdade, ainda hoje prevalece isso. Porque o interesse do inimigo das nossas almas não é apenas atingir um membro, ele luta muito mais para atingir uma liderança, porque atingindo a liderança ele alcança também os membros, as pessoas da igreja, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi constantemente perseguido. Muitas pessoas que estavam ali para ouvi-lo, não estavam com intenção nenhuma de se converter, não. Estavam ali para fazer oposição em alguma coisa que o Senhor viesse a dizer. E estavam ali para ficar observando o que ele haveria de falar, porque se ele falasse alguma lei, essas pessoas já estavam prontas com a acusação já preparada, acusação já preparada. Essas pessoas constantemente se levantavam quando ele fazia e falava qualquer coisa que elas não entendessem e interpretavam errado aquilo que ele dizia, né? Então, ele tinha essa situação. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala que destruir esse templo e em 3 dias eu reedificarei, havia pessoas que ouviram ele falar sobre isso. E ele disse isso por quê? Porque ele estava ensinando no templo, e ele andando pelo templo, porque o templo era uma nave como essa aqui, onde as pessoas se reuniam, onde tinha o Santo dos Santos, né? Mas havia o pátio exterior também. A área do templo não era só a nave, havia um espaço grande, e do lado de fora havia muitas pessoas vendendo pombos, havia muitas pessoas vendendo carneiros e cordeiros, havia muitas pessoas vendendo os outros animais, né? Por que vendendo? Porque as pessoas vinham no templo e eles vinham, e quem tinha a condição financeira mais baixa, então eles compravam umas rolinhas para ser sacrificada, né? Quem tinha o poder aquisitivo um pouco maior, comprava um carneiro, um cordeiro, um cabral, uma cabra, um cabrito e qualquer coisa. E quem tinha mais ainda, comprava outro animal maior ainda. Só que, irmãos, eles trocavam dinheiro, né? E não vou entrar assim no mérito de falar detalhadamente sobre isso, porque é muito extensivo, é muito extenso. Então, faziam isso, e o Senhor, aquilo chamava a atenção do Senhor, aquilo lá deixava o Senhor irado. É interessante que parece que só ele via isso, ninguém mais via, que todo mundo estava concordando com aquilo que se fazia, né? Não sei se isso tinha aí eles recebiam algum money para permitir tudo aquilo, para não achar ruim, para defender aquilo, né? Não sei se havia alguma corrupção lá, né? Mas, irmãos, então essas pessoas, quando ouviram o Senhor Jesus Cristo dizer, né, que ele, em 3 dias, ele iria reedificar, as pessoas logo levaram na mente, não, aqui é o lugar onde os judeus se reúnem, isso aqui é um lugar sagrado, Deus não estava falando daquilo ali, Deus não estava falando daquele local, o Senhor Jesus não estava falando daquilo ali. Agora, irmãos, você tome cuidado com aquilo que você fala,
Você sabe que criminalmente aí, umas pessoas que quando são chamadas para depor na CPI, como tem acontecido aí, muitos eles ficam calados. É um direito deles constitucional de ficarem calados. Por quê? Para que eles não venham falar qualquer coisa e que aquilo venha a ser usado contra eles mesmos. Irão produzir provas contra si mesmo. Prova contra si mesmo. Às vezes, amado, a gente tem amizade muito forte com um, com o outro, sabe? A gente é amigo, tem amizade assim, muito forte com um amigo, com um irmão. A gente tem essa amizade e às vezes a gente revela para essa pessoa alguma coisa. A gente fala para essa pessoa alguma coisa, a gente conversa com essa pessoa a respeito de alguma coisa, pela confiança que você tem nessa pessoa, pela confiança que você tem nele. Mas você sabe que o mundo é uma coisa, né? A vida da gente, às vezes, hoje você está muito bem com uma pessoa, amanhã você pode não estar. E muitas vezes aquilo que você falou para ela, ela vai poder usar contra você. Muitas vezes, aquilo que você conversou com ela, enquanto era seu amigo, sua amiga, a pessoa que você conversava, muitas vezes a pessoa amanhã, se tiver qualquer indisposição entre vocês, essa pessoa poderá usar isso aí contra você. Poderá usar isso aí contra você. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Já? Então toma cuidado com quem você fala as coisas. Toma cuidado. Toma cuidado. Então, irmãos, aconteceu isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, essa passagem ela é tão importante que o Espírito Santo inspirou os 4 evangelistas para escrever. Está escrito nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos foi o escritor mais antigo. Ele escreveu primeiramente, foi ele que escreveu. Depois, na sequência, veio Mateus, depois veio Lucas e depois, posteriormente, quase no final do 1º século, veio João. Mas todos eles falam da mesma coisa, da mesma forma, um completando a mensagem do outro. Por exemplo, em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, está escrito que o Senhor, ao ver aquela situação, e não foi uma única vez que ele viu, muitas vezes, porque ele ensinava sempre no templo, ele via que isso estava acontecendo, ele percebia, e ao ver isso acontecendo, aquilo lá foi indignando o coração dele. Por que foi indignando? Porque lá em Salmo 69, versículo 9, está escrito o seguinte: o zelo da tua casa me consumirá. Quer dizer, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha um zelo pelo templo, porque ali no templo se pronunciava, se pregava, se falava da coisa mais sagrada que tem, que é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, nós chamamos de casa do Senhor, logicamente que o Senhor não dorme aqui, até porque Ele não dorme. Logicamente que o Senhor não reside aqui, porque Ele não tem uma residência fixa na terra, né? Porque o poder do Senhor, a graça do Senhor, Ele em si é tão grandioso, tão magnífico, tão esplendoroso, que quando Davi quis fazer uma casa para ele, ele questionou Davi, mas como é que você vai fazer uma casa para mim? Que tamanho vai ser esta casa? Se nem os céus podem comportar a minha grandeza. E aí o salmista também disse o seguinte: mas como é que eu vou fugir do teu espírito? Se eu subo aos céus, tu estás aí. Se estou aqui na terra, tu estás aqui. Se eu vou lá para as profundezas dos mares, tu está lá. Então não existe lugar onde Deus não está.
pela sua onipresença, sua capacidade de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, essa capacidade que ele tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, na mesma hora, né? Então, mas o lugar, irmão, era um lugar de reverência. Era um lugar aonde as pessoas deveriam ter o maior zelo, porque ali era onde a palavra de Deus era transmitida, ali era onde os sacrifícios eram feitos, ali era o local aonde se dizia, se falava a respeito da reverência que tinha que ter para com Deus. Zelo da casa, cuidado da casa, né? Zelo e cuidado da casa. Então, quando o Senhor começou a ver essas coisas, ele começou a ficar indignado, né? Ficou indignado. Por estar narrado nos 4 evangelhos, a gente vai percebendo, a gente vai olhando, e o Senhor, pelo que nos parece, ele era um grande observador. Ele via cada detalhe dentro do templo. Por exemplo, ele estava ensinando a palavra de Deus e tinha lá no cantinho, lá escondidinho, um homem da mão mirrada, porque ele tinha vergonha de mostrar as mãos. Estava lá no cantinho, lá escondidinho, lá no fundo lá. E o Senhor, ao bater os olhos, ele percebeu que aquele senhor estava lá e que ele se sentia humilhado por ter aquela situação nas mãos. Então o que o Senhor faz? O Senhor o chama para o meio, vem aqui na frente, vem aqui na frente. E o Senhor opera, o Senhor abençoa aquele homem e ele recebe a cura completa das suas mãos. Então, mas tudo isso, irmão, tudo isso que o Senhor fez, tudo isso que o Senhor realizava lá, não fez com que mudasse o pensamento do coração daqueles homens que estavam lá, para observá-lo, para tentar pegá-lo em alguma falha, em alguma falta, para questioná-lo a respeito de coisas, a Bíblia nos fala que tinha pessoas ali que estavam desejosas de matá-lo. Imagine você, irmão, a pessoa dentro do templo, ouvindo a palavra de Deus e com o coração desejoso de matar o Senhor. Olha que tipo de pessoa, né? Tipo de pessoa. E aí, o que a gente percebe, irmão? Nós percebemos que quando o Senhor usou essa palavra, ele então começou a repreender as pessoas. Ele começou a falar: olha, não façam da casa do meu pai casa de vendas, porque na verdade ela foi construída para ser uma casa de oração. O Senhor não sai dando bofetada em todo mundo, irmão. Ele não sai dando bofetada, dando tapa num, dando tapa no outro, né? Até porque a gente não vê o Senhor com essa atitude. Mas o que ele faz? Ele chama atenção. E ele chama atenção através do quê? Ele chama atenção através da sua palavra. Ele tenta fazer e convencer as pessoas de que elas estão agindo errado e que aquele lugar não foi construído para aquela finalidade, mas eles estavam mudando. Eles estavam mudando, né? Então, consequentemente, aquele local, aquele lugar estava acontecendo uma coisa que estava ofendendo a Deus e que a maioria das pessoas já não se importavam mais, já não ligavam mais. Irmão, preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção no que está sucedendo no mundo. Preste atenção os ensinamentos que estão chegando para os filhos. Preste atenção no que é que isso está direcionando e no que é que isso está virando. E que vem assim muito lentamente, para que a gente vá aceitando as coisas, e aquilo vai tomando forma, vai ocupando espaço, vai aceitando as coisas, vai tomando forma, vai ocupando espaço, e aquilo começa a parecer normal, porque a gente tem o espírito de discernimento, mas às vezes, né, a insistência das coisas são tantas, que às vezes até consegue vencer as pessoas através do cansaço. Ora, você acha, irmão,
aqui, quando Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden, você acha que está narrado ali uma coisa contínua, mas não foi em 1 minuto, não foi no tempo que você gasta para ler o que aconteceu, né? Olha, penso eu que foram muitos dias, muitos dias, muitos dias, muitos dias, muitos dias, muitos dias. E o inimigo, ele começa a perceber que vai se tornando uma coisa aceitável. Não precisa aceitar tudo de uma vez, não precisa. Mas vai aceitando aos poucos, vai aceitando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho cá, um pouquinho lá, um pouquinho cá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E logo, logo, você sem perceber já está enredado, logo, logo, aquilo que você era totalmente contra, totalmente... que você sabia que aquilo lá não ia ser bom, ia te prejudicar espiritualmente, ia prejudicar a nossa casa, o nosso lar espiritualmente, mas foi embora. Então, ele insistiu. Então, é assim que a gente vê estar acontecendo hoje. Uma insistência tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, um combate tão grande entre a palavra do inferno contra a palavra do céu, um embate tão grande entre a palavra da mentira contra a palavra da verdade, uma coisa terrível, terrível, terrível. Aí o que o Senhor, irmãos, o Senhor vai falando com eles, vai falando, esperando, logicamente, que houvesse uma abertura no coração para que o Espírito de Deus pudesse convencê-los. Mas essas pessoas, elas estavam com os olhos fitos no ganho, aquilo que lhes rendia. E a gente não vê nenhum sacerdote responsável pelo templo, nenhum deles se levantando contra. Será que eles estavam recebendo alguma propina dos vendedores? Será? Aí, irmãos, aquilo foi indignando o Senhor. E quando ele chegava no templo, ele ia ensinar, ele transmitia a palavra de Deus. Mas tinha pessoas que não lhe davam ouvido. Essas pessoas apenas queriam pegá-lo em alguma falha, porque estavam cheias de ódio contra ele, porque aquilo que ele pregava ia contra os interesses dessas pessoas. Aquilo que ele anunciava era totalmente contrário àquilo que os sacerdotes permitiam acontecer. E nós vemos aqui dizendo o seguinte, no dia seguinte, capítulo 11 de Marcos, versículo 12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ou melhor, irmãos, é mais aqui embaixo, eu estou lendo versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Olha aqui, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Então as autoridades eclesiásticas estavam doidas para matá-lo. Por quê? Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo pregava, ele atraía as multidões. E quando ele atraía as multidões, as pessoas eram abençoadas por aquilo que ele falava. No capítulo 2 de
de João, ali fala que num dado momento, Jesus entrou no templo e ele virou novamente as mesas dos cambistas, virou, mas ele foi mais além. A Bíblia fala que ele fez um azorraque, e com esse azorraque ele começou a chicotear todo mundo. É interessante, irmão, no ele chicotear todo mundo, ninguém veio enfrentá-lo. Ninguém se levantou contra ele, ninguém veio para fazê-lo parar, apenas questionaram ele com que autoridade ele fazia aquilo, com que autoridade. E foi aí que ele pronunciou essas palavras que depois usaram contra ele. A autoridade com que faço isso é: destrua esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Então as pessoas que ouviram isso, quando ele foi julgado, usaram isso contra ele. Só que eles interpretaram errado o que ele havia dito, porque acharam que era o templo onde os judeus se reuniam, onde ouviam a palavra que ele iria destruir em 3 dias, reedificar. Eles até o questionam, mas dizendo, mas demorou 46 anos para isso aqui ser construído e você em 3 dias vai edificá-lo? Agora, irmão, presta atenção no que eu quero chegar com você. Você sabe que esses cambistas que entraram no templo, eles não foram entrando assim de uma vez, né? Foi assim, gradativamente, né? Gradativamente. E foi entrando gradativamente, ninguém falava, e foi entrando gradativamente, ninguém falava nada. Quem sabe houve uma certa permissão, porque tinha alguma vantagem para alguém lá, e, né, os responsáveis pelo templo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Hoje, o templo aqui, um lugar feito pelas mãos dos homens, onde nós nos reunimos para adorar a Deus, e é importante porque é o lugar onde nós temos a comunhão vertical e horizontal. Temos a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu, Ele batizou muitas pessoas com o Espírito Santo. Essas pessoas, ao serem batizadas com o Espírito Santo, estava cumprindo nela aquilo que Joel havia profetizado, que o Senhor iria batizar com o Espírito Santo. Se cumpriu isso. O apóstolo São Paulo, numa revelação de Deus, ele diz o seguinte, que nós somos o templo do Espírito Santo, e que a casa de oração que era no templo, nós viramos essa casa de oração, porque a Bíblia fala que o Espírito, ele geme dentro de nós, ele faz orações ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Então hoje nós somos essa casa de oração, hoje nós somos a casa de oração. É muito bom nós estarmos aqui, muito bom nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus. É muito bom quando nós nos reunimos, como eu avisei agora, que de segunda a sexta, das 8 às 9, as irmãs se reúnem em oração. E também na quinta-feira à noite, né, tem o culto específico também de oração, onde se busca Deus, onde se busca a graça de Deus e se ora por muitas pessoas. Mas essa oração, ela não é erigida no templo porque há uma manifestação especial de Deus no templo, porque Deus, nós somos o templo hoje. É por isso que o Senhor disse assim, quando vocês orarem, vai lá na tua casa, entra dentro lá do teu quarto lá, fecha a porta e fala com o teu pai, e ele vai te ouvir em oculto, ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir você falar com Deus. Então, hoje você é o templo. Hoje você não tem que vir especificamente aqui para orar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não é para vir. Estou apenas levando você a uma compreensão. Então, você pode orar aonde você estiver.
onde você estiver, porque você hoje é o templo do Espírito Santo. E quando nós, amado irmão, somos salvos pelo Senhor, nós somos justificados, nós somos regenerados, e nós também recebemos a santificação. E a santificação, a gente é santificado na hora que recebe a Cristo como Salvador, porque Ele nos lava dos pecados, nos limpa no teu sangue. Mas, amado irmão, nós temos aí o período de santificação que vai levar a vida toda, a vida toda aqui nessa terra. E talvez a gente não chegue aquilo que Deus quer, porque tem um homem que é o nosso alvo, tem um homem que a gente deve focar para sermos igual a ele, muito embora jamais conseguiremos, mas isso é para nós não tirarmos os olhos dele. Jesus Cristo, ele é o homem ideal, Jesus Cristo, ele é o alvo da santificação dos homens, e essa santificação na nossa vida, ela dá-se de contínuo. Não é porque eu me converti que todas as coisas eu deixei para trás. Teve muitas coisas que me acompanhou, e essa coisa que me acompanhou, ela precisa ser abandonada, e para ser abandonada, a gente precisa da força do Espírito Santo, e na hora que nós conseguimos abandonar isso pela força do Espírito Santo, o Espírito Santo santifica aquilo lá como dele, toma posse daquilo lá como dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está compreendendo, irmão, o que estou dizendo? Então, o Espírito Santo, ele vai santificando a vida da pessoa, ele vai santificando, é algo gradativo, algo gradativo. E o que é que o Espírito Santo faz? Irmão, ao vir sobre nós, ele faz exatamente como Jesus, ele observa o templo. Tem alguma coisa ocupando aquilo que foi feito com a finalidade de cercado de oração, mas está sendo alguma coisa não boa, alguma coisa ruim, e isso precisa ser expulso. Aquele lugar precisa ser santificado. Ora, eu tenho os olhos cobiçosos, então se você tem o olho cobiçoso, o Senhor vai te santificar, e isso vai sair, vai cair por terra. Você tem amargura no coração, você tem raiva no coração, você tem ódio no coração, você é raivoso, é nervoso, isso é aquilo lá, amado irmão. Você tem aquele temperamento que precisa ser temperado pelo Espírito Santo. Tem. Então, o Espírito Santo vai entrar e vai expulsar aquilo. Por que vai expulsar? Porque você foi salvo para ser casa de Deus. Você foi salvo para ser templo do Espírito Santo. E qualquer coisa que estiver ocupando esse espaço, não poderá ocupar, porque é do Senhor. O Senhor pagou um preço, o Senhor te comprou, o Senhor me comprou, o Senhor te remiu, o Senhor me remiu, o Senhor te justificou, o Senhor me justificou, o Senhor te santificou e o Senhor me santificou e está nos santificando continuamente. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Então, o Senhor, quando expulsou tudo isso de lá, irmão, isso aqui não foi construído com essa finalidade. Foi construído para ser casa de oração. E era aquilo a finalidade de se permitir aquela construção. Tinha uma finalidade. Nós somos salvos pelo Senhor por uma finalidade: glorificar a Deus no nosso viver. Glorificar a Deus no nosso viver. Glorificar a Deus no nosso viver. E se há alguma coisa, irmão, e você fala assim, não é possível eu ser crente com as ideias, não é possível ser crente com esse negócio na minha cabeça, não é possível ser crente com esse negócio no meu coração. Irmão, você foi comprado, você foi remido, você foi salvo pelo Senhor, mas existe o período em que o Senhor continuamente estará trabalhando em você. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Existe esse momento em que o Senhor vai estar continuamente, e se tem alguma coisa aí que está te incomodando, é o Espírito Santo que está te mostrando.
Eu preciso trabalhar nessa área na sua vida. Eu preciso trabalhar no teu coração nesta área. Preciso. Eu vou usar desculpa, meu irmão, mas vou usar você. Nós tivemos aqui um irmão muito... Eu já disse para ele que eu falei dele quarta-feira. Esse irmão, a gente tem muitos hábitos. Você sabe que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ainda que ele pintou a coisa lá, pintou aqui, pintou ali, pintou acolá, mas o deserto foi o momento onde que Deus estava usando para limpar o povo, para santificar o povo, para o povo estar pronto para entrar na terra prometida. Aí o que sucedeu? Esse irmão veio para a igreja firme, forte, graças a Deus, né? E esse irmão foi levado a diácono da igreja, mas esse irmão tinha um costume, um hábito, né? Uma coisa que ele não percebia, Qualquer coisa que acontecia, ele dizia, oh, minha Nossa Senhora, né? Então, era um hábito dele, era algo que estava nele, sabe? Era algo que estava nele. Isso eu usei quarta-feira isso, né? Falando com os irmãos. Então, mas era um hábito, um costume que veio com ele, e que aquilo lá precisava ser mudado, precisava ser retirado. Isso é, o Espírito Santo, né, ia santificar os lábios dele, santificar o coração dele, para que não houvesse mais tal invocamento, porque quando você fala, você está invocando, né? E a pessoa não estava falando isso porque estava invocando com o coração, mas era o hábito que fazia fazer isso, hábito. Aí eu encontrei com ele, perguntei, rapaz, ele falou, eu larguei daquilo lá, não faço mais aquilo. Glória a Deus. Então o que é, né? O Espírito Santo que foi convencendo, que foi trabalhando, que foi tirando. Então, às vezes são hábitos, outros tantos hábitos que às vezes a gente traz, e que não sai do dia para a noite. É um trabalhar, mas isso não quer dizer que a pessoa não é salva em Cristo. Isso não quer dizer que a pessoa não foi justificada, isso não quer dizer que a pessoa não foi regenerada, isso não quer dizer que a pessoa não está num processo de santificação, né? Quando o apóstolo São Paulo fala, eu deixo as coisas que para trás vão ficando, eu vou prosseguindo para frente, o alvo é Jesus, o homem perfeito é Jesus, o homem ideal é Jesus, então, eu vou em frente. Então, amado irmão, você conhece o teu coração mais do que ninguém. Você conhece o teu pensamento mais do que ninguém. E você sabe se tem alguma coisa aí dentro do teu coração que te leva a falar ou te leva a praticar algum ato indesejado, algum ato que não está de concordância com a palavra de Deus. Tome consciência que Deus te salvou não para isso. E que você não deve se desanimar, mas deve entregar essa situação nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele está sobre a nossa vida para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Deixa eles contar um testemunho. Antes de vir para a igreja de manhã, eu estava falando com Deus assim, me veio no coração aquela palavra assim, que nós devemos amar os nossos inimigos. Falei, caramba, é tão difícil amar até o amigo, né? Tão difícil amar até o amigo. Tem hora que, né? Tem hora que você... Aí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou amar o meu amigo, caramba? O Senhor pediu para orar, mas tudo bem, você ora para os seus inimigos, mas a Bíblia fala, se ele tiver fome, então você tem que dar de comer para ele. Se tiver sede, você dá de beber. Aí, sabe o que Deus falou comigo, irmão? Aí Deus me disse assim, me chamando a atenção para alguns versículos. E assim, olha, você era amigo de Deus? Eu disse não.
A Bíblia fala que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia também nos fala que o Senhor me amou, mesmo eu sendo inimigo dele. Aí me veio no coração que eu devo amar o meu inimigo não com meu amor, mas amar o meu inimigo com o amor de Deus, com o amor que Deus me amou, enquanto eu inimigo dele. Que eu devo amar o meu inimigo com o amor que Deus me amou. Então, com o amor de Deus. Aí me veio outro versículo na cabeça, que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí me trancou, me fechou, né? Então, Deus não espera que eu ame o meu amigo com o meu próprio amor. Deus quer que eu ame o meu amigo com o amor dele que está derramado em meu coração. Porque às vezes o inimigo, a gente tem vontade de dar um aperto nele, não tem, né? Dá um arroxo nele, tem vontade de, né? Mas assim, aí o Senhor fala assim, não é com isso aí, não é com o seu amor, é com o meu amor. Amar o inimigo com o meu amor. Amém, irmãos? E há a possibilidade, porque se o amor de Deus está derramado em nosso coração, é com esse amor que o Senhor espera que a gente ame. Não é com amor próprio, com esse amor. Então, amado, se houver alguma coisa em teu coração, olha, eu tenho uma pessoa especialista em resolver essa situação. Deixa o Espírito Santo tomar conta. Entrega isso nas mãos do Espírito Santo. Você pode tentar 500 mil vezes e você não vai conseguir. Mas se você deixar a cargo do Espírito Santo e você entregar isso ao Espírito Santo, e quando chegar aquela tentação de novo, você fala, eu já entreguei isso ao Espírito Santo, e eu sou o templo do Espírito Santo. Você pode ter certeza que já essa situação vai ser eliminada na sua vida. Amém? Glória a Deus. E aí, amado, você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi preso, uma das acusações que usaram contra ele foi essa palavra que ele mesmo disse. Ele mesmo disse, e logicamente que ele não disse isso para levantar prova contra si, mas os adversários usaram isso como prova contra o Senhor Jesus Cristo. Usaram e levaram ele à condenação. Amém? Então, presta atenção, tá bom? Presta atenção com quem você conversa, presta atenção com quem você fala, presta atenção no que você fala, presta atenção, porque quem pode se tornar teu inimigo são os teus amigos, só. Quem é inimigo, mas quem pode se tornar seu inimigo são seus amigos. Então toma cuidado, ou amigas, toma cuidado com o que você fala.